Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, mesmo com uma arbitragem péssima, horrorosa, tenebrosa, sem VAR, com muitos erros. O Timão passa por tudo isso, mostra algumas novidades no time e a gente vai falar sobre elas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos já se inscrever no canal? Você que já se inscreveu, muito obrigado. Você que ainda não, por favor, é só o que eu peço para você, para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos aqui. Muito obrigado. Bora falar do Timão, que venceu, foi o mais importante, 2-0 sobre o São Bernardo. E falei na live pós-jogo, que você pode acompanhar aqui no canal também, e que eu vi um tweet, né, solto na internet, muito criativo, dizendo que o Mano Menezes fez o torcedor do Corinthians duvidar que o time passaria pelo São Bernardo, que é uma equipe bem treinada, fez uma boa campanha no Paulistão, mas disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Corinthians tinha a obrigação de passar, mesmo o jogo sendo no 1º de maio, não só por uma questão de orçamento, porque ano passado tinha um orçamento até maior e o futebol era menor, né? Mas assim, a evolução depois da chegada do Antônio Oliveira, com jogadores recuperando a confiança, estava na cara, gente, que o Corinthians era mais time e tinha totais condições de passar por esse São Bernardo. É claro que o Corinthians do Mano Menezes, do Campeonato Paulista, lá daquele começo, provavelmente teria dificuldades. Não era o caso agora, diante dessa evolução que a gente viu e que acabou eliminando o Corinthians no Campeonato Estadual justamente por conta do começo ruim, não por conta do final. Tem a derrota para a Ponte, mas ela teria sido um acidente de percurso dentro de uma campanha interessante, razoável. A questão é que ela foi a 6ª derrota no campeonato em 12 jogos, e aí não tem como superar. Pois bem, falando do jogo, o Maicon sofreu, sentiu, né, uma lesão e acabou sendo substituído pelo Breno Bidon, moleque que vem recebendo oportunidades para entrar como titular. E aí já estamos falando não só de um jogo contra o Água Santa, que não vale nada, como protocolar no encerramento do Paulistão, né, da fase classificatória. Estamos falando de um jogo decisivo, eliminatório, que valia a vida do time na Copa do Brasil. E ele deu conta do recado. Agora, o Corinthians poderia ter feito mais? Até poderia, mas o jogo se tornou perigoso, não precisava, mas se torna perigoso por conta da expulsão do Garro. E a expulsão do Garro, gente, é um negócio inacreditável, porque o Garro foi expulso por ter sido empurrado. E a pataquada é tão grande que o Braulio se dá conta que ele já tinha o cartão no momento que ele aplica o segundo, e aí já não tinha mais o que fazer, porque ele tentou ali, vou dar um amarelo para vocês pararem de brigar e tudo mais, só que na verdade nós temos um fato, né? Tem um jogador que empurra e outro que é empurrado. E ele aplicou a mesma medida para os dois. Sendo que um fez uma coisa muito mais grave do que o outro. Não fez nenhum sentido. E ele expulsa o jogador do Corinthians. Numa condição normal, tá. Você dá um amarelo para cada, sendo que, sei lá, alegando que o jogador provocou ser empurrado. Tá. Só que quando essa punição, que é desmedida, gera uma expulsão, ela é completamente equivocada. Vale lembrar que o VAR não poderia corrigir, tá? Porque, infelizmente, é um erro de protocolo. O protocolo é errado, na minha opinião. Ele não prevê o segundo amarelo, mesmo que gere uma expulsão. Só o cartão vermelho direto. E é ridículo, porque às vezes você pode corrigir uma injustiça por um segundo amarelo, já que a consequência disso vai ser uma expulsão. Enfim, abri parênteses, já fechei também sobre meu pitaco sobre a arbitragem aqui. Mas o Braulio ali ferrou com o Corinthians, porque aí ele deixa o jogador, o time com um a menos, e o São Bernardo se lança. Tanto que na sequência tem uma chance claríssima, que Gigante Cássio impede. Toma até um chute na cabeça do Silvinho. O Gigante Cássio fez um jogaço, tá? Foi muito seguro, é aquele tipo de jogo decisivo que começa a encrespar, que o adversário começa a chegar e o Cássio começa a fazer uns milagres, começa a sair do gol, começa a fazer umas coisas mirabolantes e tal, e salva o Corinthians. Não vou dizer que o Cássio salvou o Corinthians, porque estava 2-0, mas assim, ele impede um gol, porque ali, se o São Bernardo faz um gol, logo na sequência do Garro expulso, 2-0, vira 2-1, tem todo o segundo tempo, com uma diferença de um gol apenas, e o São Bernardo com um a mais, complicaria real a vida do Corinthians. O Cássio não deixou. Vem o segundo tempo e tem a expulsão do Helder. Só que aí, eu vi muita gente falando em lei da compensação, vamos com calma. O Helder foi bem expulso, porque ele intercepta um ataque promissor do Pedro Raul, que estava levando vantagem, a bola bate no braço dele, não sei se ele teve intenção, não sei se a bola bate numa região que... O que eu vi inicialmente é que ela bate no braço. Batendo no braço, ele interceptando essa jogada promissora, não tem jeito, gente. É lance para cartão amarelo, não é para expulsão, é para cartão amarelo. Só que ele já tinha, justamente pelo empurrão.
bem expulso, tá? Ali não é lei da compensação. Eu sei que isso existe, que daqui a pouco ele ficou meio que ligado aí para ver se ele dava uma equilibrada, porque ele realmente cometeu um erro ao expulsar o Garro, mas não era esse o caso. Ali é um lance para cartão amarelo. Se bateu no braço, não tem jeito. E ele acaba expulsando o Helder, equilibrando um pouco as coisas. E antes disso, o Antônio Oliveira tinha retirado, né, o Wesley para botar o Matheus França pelo lado direito, numa segunda linha, mas também fechando pelo centro, né? Tirando o Wesley da ponta, colocando os dois atacantes, deixando ainda para a transição, porque o Yuri é muito bom nisso, e o Pedro Raul para brigar lá na frente, com o Raniel e o Breno Bidon no meio, sem o Rodrigo Garro, já que ele tinha sido expulso. Era a maneira tática que o Corinthians conseguiu suportar no segundo tempo com um jogador a menos. Só que aí, quando tem o Helder, né, expulso do São Bernardo, o jogo equilibra bem mais, né? E aí o Corinthians também consegue criar algumas chances, consegue criar algumas chances claras, inclusive, até mais para o final do jogo, quando o São Bernardo se abriu, foi para o tudo ou nada, começou até a tirar o Alan Santos para botar mais atacante, o Kaique no caso, né, para tentar alguma coisa, né? Por quê? Porque o jogo valia tudo para o São Bernardo, né? Perder de 2-0 ou de 3 ou de 5 não faria a menor diferença. Ele tinha que buscar um empate para levar para pênaltis. E aí o Corinthians teve chance com o Romero, que entrou no segundo tempo, teve chance com o Matheus França, que entrou também no segundo tempo, né? Pelo lado direito e tal. O Corinthians criou muitas chances. E poderia ter feito o terceiro, não fosse um impedimento mal marcado e um gol mal anulado por parte da arbitragem. Tem muita gente falando que o árbitro, o Braulio, ele marca o impedimento, porque ele sinaliza antes do Bandeira. Eu confesso para vocês que eu não vejo sentido nisso, porque o árbitro ele não pode marcar o impedimento. O impedimento é a atribuição do Bandeira. Vou refazer. Não é que ele não pode. Não deve, porque assim, ele não tem a profundidade. Tudo bem que o Yuri estava bem impedido, estava bem adiantado ali, mas tem todo um contexto a jogada. E aí não tinha o VAR. Não tinha o VAR para ajudar ele a interpretar que o lance era legal. Por quê? Porque o Rodrigo Souza, ele domina a bola, ele tem total controle sobre ela, e a partir daí inicia-se uma nova jogada. Quando ele tenta jogar, ele erra o gesto técnico e serve o Yuri, tira o impedimento. Ali o Yuri tinha condição legal para poder fazer o gol. Ele não tem culpa do cara ter errado. O Rodrigo Souza não é que a bola desvia nele, ele domina ela, ele domina e tenta jogar. Quando ele tenta jogar, ele serve o adversário. O adversário não tem culpa disso, portanto o gol é legal. O Bandeira levantou, o Braulio anulou e o gol foi invalidado. É mais um erro que prejudicou o Corinthians. Mas também é verdade que o Fagner merecia uma expulsão por deixar o cotovelo no rosto do Silvinho. E aí, se tem o VAR, também o Fagner provavelmente seria expulso. Só para fazer esse reparo aqui também de tantos erros e de condução do jogo, e de má administração, e rodinha, e bolo, e confusão, de um jogo aparentemente fácil, gente. Corinthians e São Bernardo não tem rivalidade. E o Braulio tornou o jogo difícil, deixou o jogo complicado de se apitar, porque os caras não sabem mais apitar sem o VAR. Eles não conseguem mais controlar um jogo sem o VAR. Que coisa inacreditável. Mas enfim, o Hugo acho que teve as suas dificuldades. Eu acho que ele ainda é um jogador muito, muito, muito limitado, que está se esforçando, que é dedicado, mas acho que é um problema para o Corinthians resolver na sua lateral esquerda. O Matheus França entrou bem. Talvez não fosse jogo para o Romero. E aí falei aqui, né, que o Romero tinha que ser titular, não quero ser incoerente, mas quando ele fica no banco para entrar no segundo tempo, talvez ali por um jogo bem mais espaçado, com 10 contra 10, talvez fosse jogo mais para o Pedro Henrique, para velocidade na transição. Nós tivemos 2 gols dos 2 centroavantes que estão jogando muito bem, o Yuri e o Pedro Raul. O Rodrigo Garro, como eu disse, figura do jogo até ser expulso. O Raniel sempre bem. Félix Torres, dono da defesa, muito bem. O Fagner, tirando o cotovelaço, foi bem também. E o Cássio salvando nos momentos decisivos. Acho que temos coisas importantes para entender que há evolução e que uma pena que o Corinthians agora fique 20 dias praticamente sem entrar em campo. Foi o único jogo desse mês de março, mas o importante é que está classificado. O que vocês acharam do jogo, da atuação, da arbitragem, das trocas? Comenta aqui, inscreva-se no canal. O atacante Daverson foi oferecido ao Corinthians, é uma realidade, tá? Comissão técnica, né, não precisa nem dizer que o Antônio Oliveira gosta dele. Não estou dizendo que o Antônio Oliveira pediu, tá? Mas o Klaus estava até falando comigo, o Klaus que ele entrevistou, né, o Daverson, né? Não sei se vocês viram aí o Klaus aí, ó, todo felizão. Olha lá a cara do Klaus, ó. Certamente o Daverson estava contando uma piada e o Klaus estava rindo, né?
tá aí, ó, o Klaus, né, entrevistando aí o Davidson, né? O Klaus me disse que o Antônio Oliveira, eles são muito amigos mesmo, mas é uma amizade muito estreita entre Antônio Oliveira e o Davidson, tá? Aí o Davidson vai na TNT e dá aquela entrevista e deixa claro ali a vontade de jogar no Corinthians, de voltar a trabalhar com o Antônio Oliveira. Cara, ele fala coisas ali que, né, não precisa nem, né, ser um mestre em interpretação de texto, né, para entender que ele está se oferecendo, ó, eu sou uma mercadoria, eu estive para renovar com o Palmeiras, mas não renovaram, e no futebol acontece. Se hoje o Corinthians bater na minha porta, eu estou de coração aberto, porque sou profissional e tenho que fazer o meu trabalho. Sei que muitas pessoas não vão entender, apontar o dedo que sou ingrato, mas não sou ingrato, sou grato, mas profissional. E acho que muitas pessoas que sabem do futebol entenderiam isso. Não posso cuspir para o alto porque pode cair na minha testa. Se o Corinthians viesse, eu ficaria realmente muito feliz, porque é uma grande equipe, um grande clube, uma torcida sensacional, como Flamengo, Vasco, São Paulo. Não podemos ser hipócritas e nunca sabemos o dia de amanhã, tá? Com certeza estaria trabalhando lá sim. Que isso, cara? Rasgou, hein, velho? Rasgou. Agora, informação exclusiva. O Davidson foi oferecido ao Corinthians. O nome dele chegou na diretoria do Corinthians. A diretoria entende, cúpula corintiana entende que é um bom nome, mas que o histórico dele, palmeirense, faz com que não há nenhuma chance, né, dele vestir a camisa do Corinthians hoje, tá? Aliás, eu recebi uma informação, eu recebi uma frase que diz assim, abre aspas, né? Abre aspas. Mais um Paulo Nunes não dá, né, Samir? Entendeu? Então, o Davidson não vai jogar no Corinthians, não por conta do futebol, não por conta do futebol, mas sim pelo seu passado, né, palmeirense. Existiram muitas provocações dele em relação ao Corinthians durante, né, o período em que ele jogou no Palmeiras. Teve um caso mais sério lá com o Richard, lembra? O volante. A gente sabe que ele sempre foi chato em relação ao Corinthians, mas ele foi oferecido, ele quer jogar no Corinthians. Tecnicamente, ele passou no teste. Tecnicamente, todos aprovaram, não todos, né? Não vou falar por todos, mas pelo menos as fontes que eu conversei falaram bem dele tecnicamente, que é um bom jogador, mas que pelo histórico dele, palmeirense, não tem condição. E, né, pra você ver como eu trago os detalhes para vocês. Eu ouvi a seguinte frase, tá? Eu ouvi a seguinte frase. Mais um Paulo Nunes, tá? Mais um Paulo Nunes não dá, entendeu? Então, assim, não tem como realmente o Davidson, né, vestir a camisa do Corinthians por conta desse histórico dele palmeirense. Deve ter passado no Cifute, né? Eu conversei com pessoas que estão acima do Cifute, né? E só para você entender, né, os números do Davidson, dá para entender quando se fala que ele não vai jogar no Corinthians, porque por causa do histórico dele, mas ele é bom jogador. Para você ter uma ideia, em 2023, o Davidson simplesmente teve o melhor ano da sua carreira. Foram 45 jogos, ele foi titular em 38, o Cuiabá fez 57 jogos, tá? O Davidson marcou 17 gols, teve 2 assistências e foi o melhor ano da carreira dele. Isso em 2023. Em 2024, ele fez 6 gols em 16 jogos. Em 2022, desculpa, em 2022, ele fez 6 gols em 16 jogos. E em 2024, agora sim, foram 9 jogos. Ele foi titular em 7, né? O Cuiabá fez 12 jogos e ele tem 4 gols e 5 assistências. Que loucura é essa, né? Então nós estamos falando de um jogador que marcou 17 gols, né, pelo Cuiabá na temporada passada. Então, tecnicamente, cara, ele não pode ser, ele não é um mestre, né? Tecnicamente, ele não é um grande jogador, mas é um jogador que faz gols, né? Que faz gols. Pelo menos isso a gente já identificou aí no Davidson, né? Mas ele não vem, tá? Ele é bipolar, o pessoal tá falando.
Tem atacante sul-americano aí melhor que o Daverson, sim, já é um jogador acima da idade também. O Alberto tá falando que foi tudo de pênalti esses gols aí. Para elenco seria um bom jogador. Sem falar, Samir, que o Daverson decidiu para o Palmeiras ser campeão da Libertadores. É verdade. Prefiro nosso ataque de modelos. Nossa, que ridículo. Então, gente, a fonte já me garantiu que o Daverson não vem por causa do histórico palmeirense. E uma das fontes falou assim para mim: Samir, outro Paulo Nunes não dá, né? Quem não se lembra, Paulo Nunes foi contratado pelo Corinthians em 2001, depois de esculachar o Corinthians muitas vezes, né? Paulo Nunes faltou com respeito, os torcedores pegaram no pé dele, ele sofreu ameaças, ele falou que não estava conseguindo viver na época. Eu lembro a entrevista dele quando ele saiu, né? Estava sofrendo ameaças, que não dava para continuar. E o Corinthians teve a manha, né? Não sei quem foi lá, deve ter sido o Roque Citadini, sei lá quem foi. Deram a camisa 10 pro Paulo Nunes, meu amigo. Aí já é demais, né, velho? Aí já é demais. Então, me falaram isso, tá? Me falaram isso, que informação exclusiva, tá? Foi oferecido e o Corinthians recusou. Fiel. E essa história aí que mexeu com todos os torcedores corintianos, né? Muitas opiniões aí, algumas até polêmicas. Tudo começou depois da entrevista do Daverson à TNT, onde ele diz aí que está de coração aberto e que se o Corinthians aí fizer uma proposta, ele jogaria no Timão, fiel. Foi o motivo para fazer o alvoroço aí nas redes sociais. Diversos veículos de comunicação falaram sobre o assunto. E eu quero ouvir vocês, torcedores corintianos. Vocês aceitariam aí o Daverson com a camisa do Corinthians, fiel? Na minha opinião, pelo forte ligamento que ele tem com o Palmeiras, eu não contrataria. Não compraria essa briga agora, porque parte da torcida não vai gostar. Já tenho certeza disso que eu tô falando. Eu também não gostaria de ver o Daverson com a camisa do Corinthians, mas levando pro ponto de vista técnico, não é um jogador assim absurdo, né? Sei lá, já passaram várias pérolas no Corinthians piores do que o Daverson, né? Então, mas eu não contrataria, fiel. Vocês contratariam? Deixa a sua opinião nos comentários sobre a possível vinda do Daverson, que realmente foi descartado pela diretoria. O jogador foi oferecido, tem um ótimo relacionamento com o treinador Antônio Oliveira, né? Com certeza eu acho que o Antônio Oliveira gostaria de ver o Daverson no Corinthians, né? Mas eu acho que ia pegar muito mal e o Augusto Melo iria comprar uma briga aí com a torcida que não precisa agora, né? Agora que o time tá se encaixando, agora que o Augusto Melo tá tendo tempo pra entrosar, deixa aí mesmo os dois galãs, né? No ataque, o Pedro Raul e o Yuri Alberto. Desculpa, é o ataque mais bonito do Brasil, né? O ataque mais bonito do Brasil. E o Yuri Alberto, Pedro Raul tá de bom tamanho. Se vier algum outro centroavante, tem muitos outros centroavantes por aí. Não existe só Daverson, né, mano? Tá ligado? O Augusto Melo pode ir atrás de outros jogadores. Não existe só Daverson de centroavante. Tem várias opções, né? Não tem por que contratar um jogador desse agora. É muito bom a diretoria, que nem o Samir falou, ter recusado, né? Esse plano aí de contratar o Daverson. Então, tomara que fique por isso mesmo. Mas deu o que falar nas redes sociais aí. Essa história do Daverson. Só foi o Daverson abrir a boca que diversos veículos aí na mídia aí começaram a especular o jogador no Timão. Ele foi oferecido, porém a diretoria recusou o jogador aí internamente. E você, fiel, contrataria o Daverson ou não? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu vou mandar um salve. Tamo junto. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!